Já parou para pensar como um avião, lá em cima, a quilômetros de altura, sabe exatamente onde ele está? E não só isso, como ele segue uma rota com uma precisão absurda? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa história. Vamos ver como a navegação aérea evoluiu, saindo de simples sinais de rádio no chão para uma rede super inteligente de satélites e sistemas de bordo. É uma verdadeira revolução silenciosa que mudou completamente as regras do jogo. A pergunta que guia a nossa conversa é essa aqui. Parece até simples, né? Mas a resposta é complexa e fascinante. Ela está no coração de uma das maiores transformações da aviação. Uma que garante não só a segurança, mas a eficiência de cada voo que decola hoje em dia. Ok, para a gente entender o presente, a gente precisa dar um pulinho no passado. Antes de tudo ser digital, o céu era bem diferente. As rotas eram totalmente amarradas a uma infraestrutura que ficava aqui, no solo. Imagina só, o avião precisava voar de uma estação de rádio para outra, quase como se estivesse seguindo uma trilha de migalhas de pão eletrônicas. Essas estações, os NDBs, obrigavam os pilotos a voar em zigue-zague. Obviamente esse caminho não era nem o mais curto, nem o mais eficiente. Era o que dava para fazer na época. E então, tudo mudou. A chegada dos satélites foi como cortar essas correntes que prendiam os aviões ao chão. De repente, o céu se abriu para um nível de eficiência que ninguém nunca tinha imaginado. O conceito que virou a chave de tudo se chama RNAV, ou navegação diária. Pela primeira vez na história, um avião podia voar em linha reta entre dois pontos virtuais quaisquer lá no céu, os famosos waypoints. O resultado? Rotas mais curtas, uma baita economia de combustível e muito mais agilidade para organizar o tráfego aéreo. Agora, olha só esse contraste. De um lado, a navegação antiga, engessada, presa à infraestrutura no chão. Do outro, o RNAV, flexível, otimizado, inteligente. Essa transição não foi só uma melhoria, não. Foi uma quebra de paradigma total. E ela só foi possível por causa de duas coisas: sistemas de bordo muito mais avançados e, claro, o GPS. Mas como é que o avião consegue essa liberdade toda e ainda mantém uma precisão cirúrgica? A resposta está numa espécie de cérebro a bordo. Um cérebro que é híbrido. Ele combina o melhor de dois mundos, os sinais que vêm do espaço e a autonomia total que vem de dentro do próprio avião. E aqui a gente conhece uma das estrelas desse show, o IRS, o Sistema de Referência Inercial. Pensa nele como o navegador raiz do avião. Ele não precisa de nenhum sinal de fora. Usando giroscópios e acelerômetros, ele literalmente sente cada movimento da aeronave e calcula a posição a partir daí. O ponto forte dele é totalmente imune a qualquer interferência externa. Mas ele tem um pequeno problema. Com o passar do tempo, ele começa a acumular errinhos, um fenômeno que a gente chama de drift. E é aqui que a mágica acontece. A gente tem uma sinergia perfeita. De um lado, o GPS, precisão absurda, mas que pode ser vulnerável a interferências. Do outro, o IRS, um verdadeiro tanque de guerra, imune a tudo, mas que vai perdendo a precisão com o tempo. Então, a pergunta de $1 milhão é: como juntar a força de um com a do outro e anular as fraquezas de ambos? A resposta é o FMS, o Sistema de Gerenciamento de Voo. Ele é o maestro dessa orquestra. O FMS usa algoritmos super inteligentes que ficam o tempo todo analisando os dados do GPS e do IRS. Ele usa a precisão absoluta do GPS para corrigir aquele pequeno desvio do IRS e, ao mesmo tempo, usa a estabilidade do IRS para garantir que a informação do GPS faz sentido. O resultado é uma posição final muito mais confiável do que qualquer um dos sistemas conseguiria sozinho. E essa tabela aqui mostra muito bem essa evolução. Antigamente, o FMS tinha uma hierarquia rígida, onde o GPS era quase sempre o preferido. Hoje, a coisa mudou. A prioridade número 1 é a posição híbrida, ou seja, a fusão constante entre o GPS e o IRS. Isso deixa claro quanto a resiliência, a capacidade de ter um sistema robusto, se tornou fundamental. E essa capacidade de fundir dados de forma inteligente nos leva a uma filosofia totalmente nova. Hoje, não importa mais apenas quais equipamentos um avião tem a bordo. O que importa de verdade é o que ele consegue fazer com esses equipamentos. Bem-vindos à navegação baseada em desempenho. PBN é a regra do jogo hoje em dia. É o seguinte, em vez de uma regra dizer você precisa ter um GPS, ela diz você precisa ser capaz de manter a sua rota dentro de uma faixa de, digamos, 1 milha náutica 95% do tempo. Como a aeronome vai conseguir fazer isso? Se é com GPS, com sistemas de solo ou uma mistura de tudo, aí é problema da tecnologia embarcada. O foco é no resultado, no desempenho. Tá, e aqui tem um ponto que é o pulo do gato, a diferença entre RNAV e RNP.
Os dois exigem um certo nível de precisão. Só que o RNP dá um passo além, um passo fundamental para a segurança. Ele exige que o avião tenha um sistema de autoverificação. Ou seja, se por algum motivo a precisão começar a piorar, um alarme soa na cabine para o piloto. O RNP não quer só o desempenho. Ele exige monitoramento e alerta constante. É uma camada de segurança a mais. E na prática, no dia a dia da operação, isso se traduz em diferentes tipos de aproximação para o pouso. A gente tem desde a mais básica, a LNAV, que dá só a guia lateral, até a mais precisa de todas, a LPV, que usa sistemas de aumento por satélite e dá uma guia vertical tão boa, mas tão boa, que é quase como o ILS. Isso permite pousar com segurança mesmo em condições de tempo bem ruins. Agora, com essa dependência toda de satélites, é claro que surgem novas preocupações, novas vulnerabilidades. O futuro da navegação não é só sobre ser cada vez mais preciso. É sobre como se manter preciso num mundo que, a gente sabe, não é perfeito. E as ameaças são bem reais. Existe o jamming, que é basicamente uma interferência que tenta apagar o sinal do GPS. Tem o spoofing, que é ainda mais perigoso. Ele envia sinais falsos para tentar enganar o avião, fazendo ele pensar que está em outro lugar. E temos até mesmo a atividade do Sol, que em dias de tempestade solar pode bagunçar bastante os sinais que vêm do espaço. Então, como a aviação responde a isso? A palavra-chave é redundância. Ter sempre um plano B. Esse é um exemplo aqui do Brasil que está implementando uma rede de operação mínima, a MON. A ideia é simples e genial: garantir que mesmo que o sistema de satélites pare de funcionar por completo, ainda exista uma rede forte de auxílios no solo, como os DMS, para permitir que a navegação continue segura. É, no fundo, uma volta ao básico como plano de contingência. E isso tudo nos leva a um pensamento final. O futuro da navegação aérea não é sobre jogar fora o que é antigo para abraçar o que é novo. É sobre criar sistemas inteligentes que misturam, que fundem a confiabilidade que a gente herdou do rádio com a precisão incrível que veio do espaço. A questão para o futuro não é se os sistemas vão falhar, mas sim o quão inteligentemente eles vão conseguir se adaptar quando isso acontecer. É essa fusão da herança com a inovação que vai continuar garantindo que um avião sempre saiba onde está, não importa o que aconteça lá fora.